Você já teve um momento na vida em que você teve que fazer um acerto de contas com alguém? Quem já teve esse momento em que teve que fazer um acerto de contas com alguém? E quando eu falo de acerto, eu não estou dizendo como um acerto financeiro ou um acerto trabalhista. Estou falando de um acerto porque alguma coisa aconteceu e não ficou bem resolvido. Estou falando de um acerto porque você disse alguma coisa e essa pessoa, ela interpretou de uma forma diferente ou errada. E ali, pessoas ficaram magoadas. Estou falando de alguma coisa que você magoou uma pessoa e depois você teve que se retratar. É desse acerto que eu estou falando. E geralmente esse acerto de contas acontece porque algo deu errado. Ou porque algo aconteceu como você não esperava. Então nós podemos dizer que o acerto de contas é para colocar um ponto final na história, é para ficar tudo bem resolvido. Mas olhando para a vida cristã, muitas coisas não acontecem como Deus esperava. Não que Deus não pode controlar as circunstâncias. Não que Deus não está no controle da vida, mas estou dizendo de coisas que dependem de você, de escolhas que dependem de você, do livre-arbítrio que Deus te deu para que você fizesse as suas escolhas. E quando isso acontece, às vezes nós não agradamos a Deus e as coisas não saem como Deus esperava. Deus não planeja que a gente erre, mas Deus, Ele deseja que a gente acerte. Quando isso acontece, naturalmente nós precisamos correr até Deus e fazer um acerto de contas com Ele. Buscar a retratação, buscar consertar aquilo que foi estragado, que foi trincado, manchado. E o texto de hoje, ele fala sobre esse tipo de retratação. Deus, ele estava guiando o povo de Israel à terra prometida. E Moisés teve um encontro com Deus em um monte, onde Deus entregou as tábuas de aliança para Moisés. E Moisés então desce daquele encontro com Deus, e quando ele desce, ele pega o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. E Moisés, ele fica muito irado com aquela situação, e ele pega aquelas tábuas de pedra, ele joga com muita raiva no chão, e essas pedras acabam se quebrando. Então Moisés pega aquele bezerro, ele tritura, ele moe aquele bezerro e dá para Israel beber. Então ele volta novamente à presença de Deus, ao encontro com Deus, para retratar a situação do povo de Israel com o Senhor por causa dessa idolatria. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com nós como igreja? Eu vou ser mais direto. Que área de sua vida você precisa fazer um acerto de contas com Deus? Que área de sua vida você precisa fazer uma retratação? Que área de sua vida Deus precisa fazer um reparo? Que área de sua vida você precisa sentar e resolver com Deus? Deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 33. Hoje eu vou falar sobre acertando sua vida com Deus. É um ótimo mês para falar sobre isso, porque mês de dezembro geralmente é um mês de reflexão, onde nós analisamos a nossa vida, tudo que nós fizemos durante o ano, todos os acertos, todos os erros, nós pesamos aquilo que conquistamos, aquilo que nós perdemos, e é um ótimo dia também para a gente ouvir uma palavra dessa de Deus. Que áreas da nossa vida nós precisamos acertar com Deus? Que áreas da nossa vida nós precisamos receber uma retratação? Eu não vou ler todo o texto, porque toda a nossa palavra está neste capítulo de Êxodo, capítulo 33, mas você pode fazer isso mais tarde na sua casa. O que eu quero compartilhar aqui essa noite, nesse texto, são algumas fases que o texto nos mostra, nesse acerto de contas, do povo de Israel
com Deus. Nós vamos aprender com essas fases aqui. Amém, irmãos? Primeira fase, então, versículo 3, é a fase da revelação. Lá em Êxodo 33, versículo 3, diz assim: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus começa a revelar ao povo, e revelar a Moisés, que ele não iria com eles. Deus já estava indignado com tanta desobediência. Nós podemos dizer que Deus já estava nos limites com o povo de Israel. Ele já não estava aguentando com tanta teimosia, tanta desobediência daquele povo. Mas, novamente, o Senhor toma essa postura para proteger o povo de Israel. Mas talvez você pense, mas pastor, como que Deus está protegendo Israel, dizendo que não vai com eles? Porque se o Senhor fosse com o povo de Israel, Ele poderia destruí-los no caminho, porque não suportaria tanta reclamação e tanta desobediência. Se você observar o final do versículo 3, diz: vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Irmãos, a palavra obstinado aqui no texto significa cruel, significa teimoso. E essa palavra, ela vem de uma raiz que traz um sentido de um povo que se desvia da verdade. Então o que Deus está dizendo ao povo de Israel? Olha, eu não vou com este povo porque eles são obstinados. É um povo que se desvia da verdade. É um povo que se desvia de tudo aquilo que eu ensino. Eu digo para eles, vocês vão para a direita, mas eles vão para a esquerda. Então eu não vou com esse tipo de povo. Eu já estou por aqui. Eles se desviam de tudo que eu ensino. Tudo que eu ensino para Israel, eles se desviam. Eles fazem ao contrário. Mas Deus não tinha dito que levariam eles a uma terra que manava leite e mel? Deus não tinha dito que daria promessa a eles? Claro que sim, porque os versículos anteriores mostram a fidelidade de Deus à sua palavra. Deus disse, olha, vá para a terra que prometi com juramento, mandarei à frente um anjo. Entenda uma coisa aqui, Deus, Ele é fiel à sua palavra, e não a pessoas desobedientes. Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Muitas vezes, nós achamos, porque nós estamos bem no aspecto financeiro, estamos bem em casa, estamos bem no trabalho, nós achamos que isso é sinal que Deus está se agradando da nossa vida. Muitas vezes nós achamos isso. Olha, minha família está uma bênção, eu estou bem no trabalho, estou prosperando. Isso é um sinal que Deus está comigo, Deus está provando. Mas, irmãos, nós podemos estar enganados, porque eu conheço pessoas que são bem casadas, estão bem com os filhos, mas não querem saber de servir a Deus. Eu conheço pessoas prósperas que estão prosperando, estão conquistando, mas nunca pisaram em uma igreja. Deus cumpriria a sua promessa ao povo de Israel. Ele foi claro nesses versículos. Só que ele deixou também bem claro que não estava contente com a conduta deles. Ele disse, olha, eu vou entregar a terra prometida para vocês. Vocês vão tomar posse dela, mas fique sabendo, eu não estou contente com a vida de vocês. Vocês não estão me agradando. Vocês são um povo obstinado, porque eu ensino uma coisa e vocês fazem outra. Será que Deus está contente com a sua vida? Já fiz essa pergunta? Será que Deus está contente com a minha vida? Será que Deus está contente com todas as áreas da minha vida? Será que Deus está contente com o meu casamento? Será que Deus está contente com o meu relacionamento com Ele? Será que Deus está contente com o modo como eu trato as pessoas, como eu trato meus irmãos? Será que você acha porque tudo está bem é sinal que Deus está alegre por onde você está andando? Irmãos, mesmo que essa vida aqui na terra seja maravilhosa, que você esteja vivendo um momento muito maravilhoso, você tem que se perguntar a si mesmo, será que Deus está contente comigo? Será que Deus está andando onde eu estou andando? Será que Ele andaria comigo em tal lugar?
aonde ultimamente eu tenho andado? O que Deus tem mostrado a você? O que Deus tem revelado a você? Acerte sua vida com Deus, hoje mesmo. Veja na sua vida o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser consertado, o que precisa de restauração. Faça hoje mesmo um acerto com Deus. Busque em Deus o que você precisa melhorar, em que área você precisa crescer, em que área você precisa de cura. Amém, irmãos? Segunda fase, a fase do arrependimento. Versículo 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Irmãos, então quando o povo ficou sabendo que Deus não iria com eles, eles começaram a chorar amargamente. E eu comecei a olhar para o texto e fazer algumas perguntas. Por que o povo de Israel chorou? Por que eles choraram desse modo? Porque sem Deus eles não conseguiriam mais conquistar a terra prometida? Ou porque sem Deus a vida não é vida? Qual foi o motivo do choro? Ah, mas se Deus não for com a gente, e agora? Nós não vamos ter mais a nossa terra que tanto a gente sonhou? Ou o pensamento era, puxa, se Deus não for com a gente, a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Por que Deus é importante para você? Por que você serve a Deus? Você já fez essa pergunta? Por que Deus é importante para mim? Por que eu venho na igreja todos os domingos? Por que eu vou na célula? Por que eu sirvo a Deus? Você já fez essa pergunta? Por que Deus é importante para você? Por causa do que Ele oferece? Das bênçãos, dos livramentos, do cuidado? Ou porque a vida sem Deus não é a vida? Por que Deus é importante para você? De certa forma, aquele povo, eles se arrependeram. Por que eles se arrependeram? Porque o choro de arrependimento veio acompanhado de uma mudança de atitude. Se você observar o versículo 4, diz assim: ninguém usou enfeite algum. Arrependimento é isso, ele sempre vem acompanhado de uma mudança de atitude, senão não é arrependimento. Não adianta eu dizer eu me arrependo e continuo fazendo as mesmas coisas. Então isso não é arrependimento, isso é remorso ou sentimento de culpa. Porque arrependimento, ele vem com uma mudança de atitude. Se eu me arrependi, então agora eu vou mudar minha atitude, eu vou mudar meus hábitos. Porque se eu me arrependi e continuar fazendo as mesmas coisas, então isso não é arrependimento. E o povo de Israel, então, começou a tirar aqueles enfeites que eles estavam usando. Agora a gente precisa entender o que eram esses enfeites. Esses enfeites, eles eram usados nos pescoços. E era uma espécie de amuleto. E eles eram de origem pagã. Então esse tipo de enfeite, de amuleto, não podia ser admitido no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E aquele povo estava usando esses amuletos. Irmãos, nós não precisamos de amuletos, nós precisamos do Senhor. Tem muitas pessoas que usam aquele pingente na corrente, que é o metade do braço, o antebraço, com a figuinha assim, ó. Tem outros que colocam a fitinha vermelha no braço de uma criança, ou eu já vi fitinha vermelha na placa do carro, diz que é para espantar mal olhado. Tem pessoas que fazem isso. Mas você talvez esteja pensando, pastor, eu não faço isso, jamais acha que eu vou colocar fitinha vermelha. Eu não uso esse tipo de amuleto, esse tipo de enfeite. Irmãos, nós não usamos esse, mas talvez o seu amuleto possa ser a sua própria inteligência. Você prefere se apoiar na sua inteligência do que na fé em Cristo. Talvez o seu amuleto da sorte seja a sua inteligência e não a sua fé em Cristo. Talvez o seu amuleto seja fazer as coisas na igreja para ser aprovado por Deus. Você não tem certeza que Deus te ama, você não tem certeza da graça de Deus, então você corre feito um louco na igreja, fica de segunda a segunda na igreja para querer receber a aprovação de Deus. Talvez seja isso o seu amuleto. Por isso, irmãos, que a fé, ela é desafiadora. Ela nos desafia a jogarmos fora todo tipo de amuletos na nossa vida. Todo tipo, seja na mente, seja no coração. Os enfeites também, eles serviram para dar ocasião ao pecado. Por quê?
Porque aquele bezerro de ouro que o povo de Israel estava adorando, foi feito com aqueles enfeites. Arão pegou aqueles enfeites, derreteu no fogo, pegou uma forma e fez o bezerro de ouro. E foi dessa forma que o povo de Israel adorou o bezerro. Irmãos, o que na sua vida está servindo para promover o pecado? O que na sua vida está servindo para promover o pecado? Você está disposto a arrancar, a eliminar, a não usar mais? Você está disposto a fazer isso essa noite? Por várias vezes nós somos tentados a desobedecer a Deus. Na carne, somos tentados a desobedecer a Deus através da voz que nós ouvimos do diabo. E por inúmeras vezes o Espírito Santo diz para nós, olha, não vai aí que Deus não vai não. Se você pegar esse caminho, Deus não vai com você. Se você está provando isso aí, mas Deus não aprova não. Olha, Deus não vai junto com você. Mas sabe o que a gente faz? A gente diz, não importa se Deus não vai, eu vou sozinho. Mas pastor, que é isso? Eu nunca disse isso. Nunca dizemos, irmãos, mas falamos através das nossas atitudes. E as atitudes falam mais do que 1000 palavras. A gente não diz isso para Deus, mas a gente faz. É a mesma coisa de dizer. Então a gente precisa entrar nessa fase do arrependimento e essa disposição de arrancar tudo aquilo que está promovendo o pecado. Arrancar tudo aquilo que está entristecendo o coração de Deus. Se isso vai entristecer o coração de Deus, eu não vou usar mais. Se isso vai entristecer o coração de Deus, eu não vou assistir mais. Se isso vai entristecer o coração de Deus, eu não vou falar mais. Se isso vai entristecer o coração de Deus, eu não vou olhar mais. A gente precisa entrar nessa fase do arrependimento. Existe uma frase que eu achei muito interessante, diz assim, prefiro que enxergue em mim erros com arrependimento do que uma falsa perfeição. Acerte hoje mesmo sua vida com Deus, arrependa-se, mude de atitude e crie novos hábitos. Amém? Terceira fase, fase do compromisso. Versículo 15, diz assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Irmãos, esse versículo, ele é maravilhoso, esse versículo é lindo, esse versículo é poderoso. Ele mostra o compromisso de Moisés com o Senhor. Olha que coisa linda que Moisés diz. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Irmãos, o que Moisés estava dizendo aqui, é que o que importava para ele, era a presença de Deus. Era a presença de Deus, era isso que importava para ele. Para Moisés não adiantava ter conquistas. Para Moisés não adiantava ter o alívio das guerras. Para Moisés não adiantava ter a terra prometida. Para Moisés adiantava ter a presença do Senhor na vida dele. E para nós? O que adianta para nós? Moisés estava dizendo, Deus, eu não estou interessado no que o Senhor vai me dar. Eu estou interessado se o Senhor está comigo. Eu estou interessado se o Senhor está comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu tenho tudo. Esse é o pensamento. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Se você tem Deus, você tem riqueza, porque é o dono do ouro e da prata. Se você tem Deus, você tem cura, porque Ele é o médico dos médicos. Se você tem Deus, você tem poder, porque Ele é o rei dos reis. Você entende? Então o que Moisés entendeu isso claramente, quando ele disse, olha Senhor, se o Senhor não for, não vou não. Eu quero o Senhor no meio da gente. Que compromisso, que relacionamento profundo de Moisés. Sabe, irmãos, isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Moisés queria só a presença de Deus, para ele bastava a presença de Deus. Marcos 8,36 diz assim, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? O que adianta, irmão, ser a pessoa mais poderosa da empresa?
O que adianta ser o aluno mais inteligente na faculdade? O que adianta ser a pessoa mais popular na escola? O que adianta ser a pessoa mais relacional? O que adianta ter mais amigos no Facebook e saber que o Senhor não vai com você? Palavras duras, irmãos, mas a gente precisa. A gente precisa. Porque lá em 2 Timóteo 1,7, Deus disse que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu chamo esse espírito do espírito do Pai, com E. Poder, amor e equilíbrio. É disso que a gente precisa. Dessa coragem. Por isso que várias vezes o Senhor disse para Josué, seja forte e seja... Irmãos, Deus não te chamou para você ficar na zona do conforto. Deus chamou você para ficar na zona do confronto. E é isso que você tem que entender. Se você veio para ficar na zona do conforto, você está no lugar errado. Deus chamou você para vir para a zona do confronto. Nós vamos confrontar o mundo, nós vamos confrontar as armas do diabo. Mas vamos ter muitas conquistas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa coragem de Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. O Senhor está me dando isso, eu quero. Se não é o Senhor que está me dando isso, eu não quero não. Só quero se é o Senhor que está me dando. Se não for, eu não quero também. Mas infelizmente a gente não age assim. Sabe por quê? Porque se a gente tiver essa postura, Deus vai ter que mudar muita coisa na nossa vida. E a gente vai chorar muito. A gente vai resmungar muito. A gente vai fazer muita cara feia. Se a gente tiver essa postura. Porque Deus vai pegar a gente e vai começar a mudar. É igual o fundo desse slide aí, ó. É um vaso sendo feito novamente. É isso que Deus vai fazer. Mas será que a gente está preparado para essa mudança? Você está preparado para essa mudança que Deus quer fazer na sua vida? Você está preparado para ser corajoso? Falar, Deus, faz a transformação aí. Faz a transformação necessária. Vai ser dolorido? Vai, só que você vai ter a segurança que Deus está com você. Você vai ter a segurança que você está no centro da vontade de Deus. Embora esteja com lutas, mas estou aonde Deus quer que eu esteja. Porque não adianta estar tudo bem na vida, meus irmãos, se você não está bem com Deus. Não adianta. Ficar fingindo que as coisas estão bem, não adianta. Moisés se recusou a ir em direção à terra prometida, sem a presença de Deus. Irmãos, não importa onde vamos. Importa se Deus está com a gente. Não importa por onde você vai. Não importa se você vai passar pelo vale da sombra da morte. Importa é que Deus vai passar com você. Importa é que Ele está junto. Está juntinho de você. É isso que vai fazer a diferença. Se temos o Senhor com a gente tem tudo. Então acerte a sua vida com Deus. Faça esse compromisso com o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não aprova, eu também não vou aprovar. Se o Senhor não gosta, eu também não gosto. Faça esse compromisso com o Senhor. Amém, irmãos? Quarta e última fase, versículo 18, é a fase da intimidade. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Para Moisés agora, não bastava ter um relacionamento com Deus, porque na discussão Moisés ficou ali com Deus, conversando, aí Deus falou para Moisés, Moisés, tá bom, eu vou atender seu pedido. Porque Deus tinha falado para Moisés, olha, eu vou mandar o anjo, eu não vou com vocês. Moisés falou, não, anjo eu não quero, eu quero o Senhor. E ali na conversa, então, Deus decidiu ir com o povo. Só que Moisés agora, ele quer algo mais. Ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor mostre para mim a sua glória. Eu quero ver a sua glória. E esse pedido de Moisés é um pedido impossível. Porque nenhum homem suporta ver a face do Senhor. Nenhum homem pode suportar ver a face do Senhor. Então era um pedido impossível de ser atendido. Mas o que eu quero passar aqui, o que eu quero refletir aqui, é o X da questão, era o sentimento de Moisés. Porque era um sentimento de sede de Deus. Era um sentimento de sede de Deus. E esse sentimento, irmãos, me fez lembrar da minha conversão. Quando eu aceitei a Jesus, eu tive um sentimento diferente.
vontade de sair gritando, chorando, era um sentimento que, diferente de todos os outros que eu tinha passado. Mas por que esfriou? O que deu de errado? Por que esfriou? Se você reparar nesse capítulo de Êxodo 33, você vai notar que existia a tenda do encontro. O que era essa tenda do encontro? Era um lugar provisório para adoração. E essa tenda era um pouco distante do acampamento. Então quem queria consultar o Senhor, ia até nessa tenda do encontro. E sempre quando Moisés estava na tenda do encontro, Deus honrava a Moisés. Moisés ia para a tenda e Deus honrava a vida de Moisés. O que seria essa tenda do encontro em nossa vida? O que seria essa tenda do encontro? Um lugar reservado para passarmos tempo a sós com Deus. Um lugar reservado onde nós vamos estar na presença de Deus, onde nós vamos buscar a intimidade com Deus, porque Deus quer falar com você. Deus quer honrar a sua vida também, como honrava de Moisés. Mas você precisa montar a sua tenda do encontro. Para muitas pessoas, a tenda do encontro é a igreja. Então quer dizer que você só encontra com Deus uma vez ou duas na semana? É muito pouco, meu irmão. Você está se contentando com pouco. Vir na igreja, estar envolvido em um ministério é importante, mas é muito pouco, porque o mais importante é a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. Se você quer experimentar mais de Deus, você precisa frequentar regularmente a tenda do encontro. Diariamente você precisa estar na tenda do encontro, porque a tenda do encontro, a sua intimidade com Deus, vai determinar o seu nível de espiritualidade. Quanto mais íntimo do Senhor, mais espiritual você será. Quanto mais buscar a Deus, quanto mais frequentar a tenda do encontro, mais Deus vai falar com você. Então nós precisamos montar a nossa tenda do encontro, separar um horário e um lugar para estar diariamente na presença de Deus. Acerte hoje sua vida com Deus e monte a sua tenda do encontro. Amém, irmãos? Esse texto nos mostrou o povo de Israel acertando sua vida com Deus, e nas 4 fases apresentadas, nós temos lições aplicáveis em nossa vida, porque não adianta você ouvir a mensagem e não colocar em prática. A Bíblia diz que é como você contemplar o seu rosto no espelho. O que é isso? Você vai no espelho, você penteia o seu cabelo, depois você sai e você não lembra mais o que você viu no espelho. Assim é a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. E nessas 4 fases nós temos lições aplicáveis para a nossa vida. Por exemplo, a fase da revelação. O que o Espírito Santo tem revelado a você a respeito da sua conduta? Que ele anda com você ou que ele tem vontade de se afastar? Fase do arrependimento. Quando você percebe que está no caminho errado, qual a sua atitude? Quebrantamento e restauração ou justificação e permanência no erro? Fase do compromisso. O que realmente importa a você? Fazer a vontade do Senhor ou servir ao Senhor para que Ele possa satisfazer a sua vontade? Fase da intimidade. Você continua sempre tendo sede de Deus ou depende das circunstâncias? Irmãos, essas palavras são duras, não é? Foram duras para o povo de Israel. Mas Deus é um pai. E você que é pai, você sabe disso. Que como pai, às vezes nós fazemos carinho em nossos filhos. Mas às vezes também nós precisamos corrigir. Nós precisamos discipliná-los. E é isso que Deus faz com a gente. Há momentos que Ele faz carinho. Mas há momentos que Ele precisa fazer certas correções. O que é uma correção? Imagine, você está num carro, numa rodovia, e você, naquela rodovia, se você persistir nela, você vai cair num precipício. Então o que você faz? Você corrige o caminho, você sai daquela rodovia.
A correção de Deus é exatamente isso. Nós estamos no caminho da vida e Deus quer corrigir o nosso caminho para que a gente não se dê mal lá na frente. Irmãos, é melhor sofrer com a correção de Deus do que com as nossas consequências das decisões erradas. É melhor sofrer com a correção de Deus do que com as consequências das nossas decisões erradas. O que impede você hoje de ser corajoso? De falar: Deus, me corrija. Eu quero que o Senhor me corrija nessa área. Eu preciso mudar nessa área. Eu não posso ser como eu estou sendo. Você tem medo da correção? Tem? Medo da perda? Ou de abandonar o que está fazendo? Porque esse acerto vai envolver lágrimas, confissão, mudança de atitude, arrependimento. Mas é melhor fazer do que deixar de fazer. Então, meu irmão, acerte hoje mesmo a sua vida com Deus, para que você possa começar 2014 melhor ainda do que você começou 2013 e terminar bem melhor do que você está terminando. Isso é o que Deus quis falar em seu coração essa noite. Que Deus abençoe sua vida.